Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Diálogo Brasil. Como enfrentar efetivamente a corrupção no nosso país? Lei específica para isso nós já temos, mas ela vem dando resultados? A questão é de punição ou de educação? Bem, para debater o tema estão conosco o professor, auditor e ex-ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Hagi, e o doutor em Direito e juiz federal há 27 anos, Alexandre Vidigal. Eu dou boa noite aos senhores, sejam muito bem-vindos. Mas antes da gente começar a bater papo sobre a lei anticorrupção, vamos acompanhar as informações da Graciele Bittencourt. Estevão, quando as pessoas falam de corrupção, é muito comum citarem políticos e agentes públicos. Mas é importante não esquecer que se tem um corrupto, tem também um corruptor. E foi justamente para punir empresas que cometem atos ilícitos contra a administração pública que a lei anticorrupção foi sancionada em 2013. Até agora, a União abriu 183 processos e penalizou 30 empresas com base nessa lei. Segundo a Controladoria Geral da União, o tipo de corrupção mais comum é aquele em que a empresa paga propina para conseguir algum tipo de benefício. A lei está valendo há pouco mais de 4 anos, mas enfrentar a corrupção é um desafio permanente, né, Estevão? Então, eu quero saber dos nossos convidados o que avançou a partir da criação dessa lei e quais são as questões que ainda têm que ser resolvidas. Vamos começar, doutor Jorge Hagi, com o que avançou. Nesse período aí de 5 anos, desde que a lei foi editada, qual o balanço que o senhor faz? Olha, o balanço é altamente positivo. E a mensuração do efeito, da efetividade dessa lei, a meu ver, não deve ser feito apenas pela contagem do número de processos ou da quantidade de multas aplicadas, que já é razoável, porque a lei está iniciando, né? Ela demorou de entrar em vigor, só entrou em vigor em janeiro de 2014, mas o mais importante é o efeito inibidor da corrupção, porque esta lei ela tem dois lados. Ela tem um lado sancionador, com multas pesadas que vão de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa do ano anterior. Penas além da divulgação da decisão condenatória para causar um dano de imagem, que cada vez é mais importante para as empresas, também tem as penas aplicáveis pela via judicial, que é a proibição de receber financiamentos, incentivos fiscais, etc., e a interdição parcial de atividades, sem falar na dissolução e na declaração de inidoneidade, que é emprestada de outra lei, que é a lei de licitações. Mas o lado estimulador de boas práticas talvez seja ainda mais importante, na medida em que essa lei acena para a empresa com a possibilidade de redução das penas e com a possibilidade de celebração de acordo de leniência se a empresa tiver um bom programa de compliance, ou seja, um bom programa de integridade corporativa. Boas práticas internas. Boas práticas internas. E na medida em que a lei instituiu o regime de responsabilidade objetiva para este caso, já existia para outros casos no direito brasileiro, mas para este tipo de ilícito, a responsabilidade objetiva, isso significa o quê? Significa que a empresa terá que responder pelo dano e com multas, independentemente do dirigente da empresa, do dono, do executivo, sequer ter sabido do ato de suborno, de qualquer outro ato ilícito praticado contra a administração por algum preposto ou até por algum intermediário. Por algum representante dele. Também. Ele não pode alegar, doutor Alexandre, por exemplo, que não sabia. Eu não sabia, eu não sou obrigado a saber tudo que acontece na minha empresa. Agora ele não pode alegar mais isso. Exatamente, Estevão. Esse é um dos grandes avanços que essa lei traz, que é o da responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, no ordenamento nacional, ela era assim chamada responsabilidade, podia sê-lo. Na ação de improbidade administrativa que busca, por exemplo, punir o agente público, a empresa reflexamente podia ser trazida chamada responsabilidade, mas desde que provada a sua culpa. Então veja que aquilo que era um elemento, um componente subjetivo no modelo anterior, com o atual modelo da lei anticorrupção, nós temos esse grande avanço que o só fato de um preposto, de um representante, de uma pessoa vinculada à empresa, à pessoa jurídica, estar vinculada a uma prática ilícita
na relação público-privada, isso é suficiente a que a empresa seja chamada à responsabilidade. E quando você pergunta dos avanços dessa lei, né, não bastasse esse aspecto pontual e objetivo naquilo que ela, nas suas virtudes, naquilo que ela inova, ou aprofunda ou avança no direito brasileiro, mas me parece que a grande virtude, e eu acredito que o professor haja de concordar comigo, é um novo paradigma no que tange à necessidade de mudarmos a cultura da honestidade no Brasil. Ou seja, a corrupção está no nosso DNA, doutor Alexandre? A corrupção, ouve muito isso. A corrupção, a rigor, está no DNA de todo cidadão em qualquer parte do mundo. Recentemente, anteontem, o primeiro-ministro francês foi chamado a responder por um ato de corrupção. Ontem, o primeiro-ministro de Israel foi chamado a responder por ato de corrupção. Não está no DNA do brasileiro, está no DNA do ser humano. Agora, o que tem-se que fazer é sempre trabalhar, incentivar com esses projetos, com essas estruturas que levem a uma barreira, a um bloqueio, a impedir que essas relações promíscuas do público e do privado, elas se deem num campo tão fértil, tão fácil como vinha ocorrendo. É correto, doutor Jorge Arras, nós afirmarmos, por exemplo, que até a edição e a vigência da lei anticorrupção, os corruptores, as empresas corruptoras não eram punidas efetivamente no campo criminal? Sem dúvida. Veja bem, no campo criminal, quem pode ser punido é a pessoa física, Tá. o dirigente, o executivo, o empregado. A empresa, como pessoa jurídica, no nosso sistema, ela não responde criminalmente, a não ser numa única exceção na lei dos crimes ambientais, que também não funciona. Então, o que havia para a punição do corruptor? No Código Penal, a corrupção do corruptor pessoa física. Isso já existe, desde 1940, está lá no Código Penal. Na lei da improbidade administrativa, como disse o doutor Vidigal, o alcance da empresa, chegar à empresa era possível, mas por um caminho muito oblíquo. Tinha que primeiro provar a culpa do agente público e a empresa, como terceiro beneficiado, como partícipe, poderia ser alcançada. Quase nunca era. Com esta lei, pela primeira vez, a empresa pode ser alcançada de forma direta e muito relevantemente no seu patrimônio. Juntamente com o agente público. Independente disso, o agente público, os dirigentes da empresa enquanto pessoas físicas vão responder criminalmente, independente da responsabilidade da pessoa jurídica no campo civil e administrativo. Agora, há uma outra lei que já punia as empresas, potencialmente, mas de outra forma, que é a lei das licitações, aliás, as leis sobre licitações, que não é só a 8666, são várias, todas elas trazem uma penalidade de impedimento de contratar, ou declaração de inidoneidade, ou suspensão da participação em licitações. Isso não vinha sendo aplicado de forma muito intensa e, ultimamente, vem sendo. Hoje, Já é um reflexo, portanto, da lei anticorrupção. Também. Então, o corruptor, a empresa corruptora, como você falou, está correto. Não havia uma punição efetiva para ela antes dessa lei, de forma mais direta. As penas, me permite, Estevam, né, apenas exatamente nessa linha do professor Age, eram muito sutis, digamos assim, não é isso, professor? Sim. Quase que havia um incentivo para que a empresa, a pessoa jurídica, disposta a transgredir nessa relação público-privada, ela não se via desmotivada a não fazer. Valia a pena? Mais ou menos Valia por a aí. pena, Mas o risco era muito pequeno. Hoje não vale. O que essa lei traz de novidade, o ordenamento jurídico, né, até para uma exigência internacional, ele inova, é que esse risco passa a ter uma outra dimensão. É como se você dissesse à empresa, olha, procure agir honestamente. Se não o fizer, o risco de você se comprometer e suportar uma responsabilidade altamente penosa é muito grande. Agora, o doutor Jorge, me parece o grande diferencial. O doutor Age destacou que nós não devemos ficar muito agarrados aos números, embora nós, jornalistas, adoremos tais números. Agora, chama atenção, quase 5 anos aí, desde que a lei foi sancionada. De vigência tem menos de 5 anos, tudo bem. Mas 30 empresas punidas não é muito pouco? Olha,
É pouco e não é. Por o seguinte, somente os atos praticados após janeiro de 2014 podem ser punidos por essa lei. Então, a maioria das Lava Jato, por exemplo. A maioria dos atos é anterior. Não pode ser punido? Não pode. A empresa que participou da Lava Jato? Na maioria dos casos, os ilícitos são anteriores a janeiro de 2014. Ressalvando as questões de licitação, né, professor? É aí que claro, essas acabaram sendo pegas, né, na questão da Lava Jato. Né? Muitas vezes, em inúmeros processos que a Controladoria abriu, a única pena que no final poderia ser aplicada é da lei de licitações. É a declaração de inidoneidade com o impedimento de novos contratos com o poder público. Mas as penas da nova lei não, porque a norma não pode retroagir, como você sabe disso. Então, se os ilícitos eram anteriores a janeiro de 2014, não pode se aplicar nenhuma punição desta lei. Agora, nos casos nos quais esses crimes continuam acontecendo, tudo bem, podem ter se iniciado antes da deflagração da Operação Lava Jato em janeiro de 2014. Serão alcançados. Sim, podem ser alcançados? Sem dúvida. Serão. Sem dúvida. Sem dúvida. Estão sendo por quê? Há provas de que realmente essas empresas estão sendo alvos? Porque o ato de corrupção, propriamente dito, ele leva quase que uma instantaneidade do fato. Né? E esse fato, quando se replica no tempo, quando ele se repete no tempo, ele vai surtindo, trazendo a correspondente repercussão criminal em razão daquele momento cronológico em que foi realizado. Então, se hoje há práticas de corrupção, ainda que ligada a situações, a relações do passado, essa prática hoje, ela suporta a correspondente sanção no ambiente da responsabilidade civil e administrativa, que é onde essa lei procura atuar. Deixa eu ficar bem claro, né, professor, que nós estamos tratando de uma lei criminal. A lei 12.846, Lei Anticorrupção, é para chamar as pessoas jurídicas à responsabilidade civil e administrativa. A repercussão criminal é para a pessoa física, seu dirigente, seu responsável, isso na esfera específica. Agora, essa lei anticorrupção tem, na visão dos senhores, papel preponderante para sustentar, por exemplo, as ações da Lava Jato? Vamos responder no próximo bloco. A gente volta dentro de alguns instantes, daqui a pouco. Estamos de volta hoje debatendo a lei anticorrupção com o doutor Jorge Age, ex-ministro da Controladoria Geral da União, e com o doutor Alexandre Vidigal, juiz federal. Senhores, antes de sairmos para o intervalo, eu deixei uma pergunta no ar que foi a seguinte. Os senhores acreditam que a lei anticorrupção possa dar o embasamento necessário e, quem sabe, até sustentar as novas fases da Operação Lava Jato, se é que não esteja fazendo isso, doutor Age? Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, duas leis fundamentais para o nosso país estão na base da atual capacidade do país de investigar, detectar e punir a corrupção. Uma é a Lei Anticorrupção, a 12.846. A outra é a 12.850, é a Lei do Crime Organizado. São essas duas, a meu ver, os maiores, os principais instrumentos jurídicos que têm desempenhado esse papel e que estão por trás da cena de tudo aquilo que aparece no noticiário sobre as investigações. Sendo que a lei anticorrupção focada, como dissemos, na pessoa jurídica, na responsabilização objetiva, que torna o empresário, o bom empresário, o principal interessado no autocontrole, na autovigilância da sua empresa, devido à responsabilidade objetiva, que ele sabe que agora ele tem. Então, a vigilância passa a ser uma responsabilidade também da empresa, não só do poder público. E, do outro lado, voltado para a pessoa física, porque já no campo criminal, a lei do crime organizado, que criou todo esse instrumental que está possibilitando que ocorra o que ocorre na Lava Jato. Delação premiada, infiltração, outras formas de ações controladas com
com a Polícia Federal e o Ministério Público atuando. São as duas bases jurídicas, a meu ver, fundamentais para essa etapa nova que o Brasil está vivendo. A capacidade de detecção da corrupção que o país tem vivido nos últimos anos não tem paralelo no passado em nenhuma época. Isso não acontece por acaso. Isso acontece por força de quê? Da estruturação do ordenamento jurídico focado, ou do microsistema jurídico focado na corrupção, que o Brasil criou, em grande parte também por cobrança das convenções internacionais, já mencionadas pelo doutor Vidigal, de que o Brasil é signatário. A Convenção da OCDE, que é específica contra o suborno transnacional, e que o Brasil vinha sendo cobrado porque é signatário desde o início do século, mas nunca tinha feito essa lei. Essa lei foi feita, mandado o projeto para o Congresso em 2010 e saiu em 2013. A Convenção Anticorrupção da ONU. São as duas grandes, além da... O Brasil estava em débito com essas duas legislações. Com três, na verdade, que ainda tinha a Convenção Interamericana. Demorou muito. Da OEA. Doutor Alexandre, há alguns questionamentos e, por que não, algumas críticas à lei anticorrupção, no sentido da falta de isenção, em certos casos, para aplicá-la. O senhor compartilha dessa preocupação, pelo menos, ou não? Não, a rigor não vejo essa crítica. Talvez ela tenha sido buscado algum aspecto mais pontual, mas a rigor é evidente, por ser um instituto novo, né, ela demanda do Estado, que está na outra ponta e que é o responsável, primeiro, pela prevenção, segundo, pela investigação e terceiro, pela reação. O Estado precisou se reestruturar. Mas no atual modelo que nós temos, né, de enfrentamento a todo esse problema do cenário de corrupção, as estruturas estatais que temos, pelo menos em nível, pelo menos no plano federal, com a CGU, com a AGU, com o Ministério Público Federal, com o Tribunal de Contas da União, é uma estrutura multi-institucional e que tem revelado uma grande efetividade, ainda que não, digamos, perfeita, mas uma satisfatória. Estamos num processo de aprendizado. Há que se registrar, Estevão, um aspecto muito interessante, é que tão logo editada a lei anticorrupção, o Brasil não passou pela experiência de pequenos casos que pudessem levar a um aprendizado até chegar aos grandes casos. Nós já começamos grande. Esse é um grande problema. Ou seja, nós não tivemos como na vida a gente aprende a gatinhar para depois correr, nós já começamos correndo. Então já tivemos que ser exigidos. Já de imediato. Então, se há alguma falha, que a rigor até desconheço, a crítica pontual que você fez nesse sentido, mas se há alguma falha, eventualmente ela decorre da própria situação que nos encontramos. Qual a visão do senhor? Carecemos em alguns setores de isenção? Não, eu concordo inteiramente com o doutor Vidigal. Agora, quero chamar a atenção para um outro aspecto que aí, sim, me parece que há problemas. É que a lei anticorrupção, ela é uma lei nacional, não é uma lei federal só. Ela vale para todas as esferas federativas. União, Estado, DF e município. E todos os poderes. E todos os poderes. Então, no nível federal, você tem essas estruturas que o doutor Vidigal mencionou, funcionam razoavelmente bem. Quando você chega no nível de Estado e de município, a coisa fica muito complicada. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós temos 5.600 municípios no Brasil. A grande maioria deles, a metade pelo menos, abaixo de 10 mil habitantes. Você sabe que num município desse você não tem sequer na prefeitura quadros qualificados, pessoal qualificado para fazer os processos administrativos. Colocar em prática. Colocar em prática. Você não tem necessariamente um promotor em cada município para tomar a iniciativa das medidas judiciais. Você não tem uma AGU, você tem o procurador do município, às vezes uma pessoa só. Então, a estrutura institucional lá não é a mesma. Veja que até mesmo para regulamentar a lei, só metade dos estados brasileiros até hoje regulamentou a lei. 5 anos depois, só metade? Só metade.
13 ou 14 estados regulamentaram a lei. Mas nós estamos falando de estados. Aí é falta de interesse político ou de estrutura? As duas coisas, em alguns estados. Municípios das capitais, nem metade. Agora, de outro lado, você tem algumas iniciativas de nível estadual invejáveis. Por exemplo, o Estado do Rio, o Distrito Federal, nosso DF aqui, já aprovaram leis exigindo das empresas que com eles queiram contratar que tenham um programa de integridade, programa de compliance. Quem não tiver, não pode contratar. Ora, isso é um passo que a União não deu ainda. Não temos isso no plano federal. E já temos nesses dois estados, e há um projeto... Rio de Janeiro e Distrito Federal. E tem um projeto de lei tramitando no estado do Tocantins, que vai ainda mais adiante. Exige que a empresa não só tenha um programa de compliance, mas que ela seja certificada pelos padrões do ISO 37000. Vamos ver o que um dos sucessores, só um momentinho, vamos ver só, doutor Alexandre, o que um dos sucessores, doutor Age, tem a dizer para a gente nesse debate. É o doutor Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega, corregedor-geral da União. São dois importantes instrumentos que nós temos atualmente divulgados no portal da transparência. O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, o chamado SEIS, ele divulga, dá publicidade àquelas empresas que sofreram algum tipo de penalidade que limita o direito delas de participar de uma licitação ou de um contrato com a administração pública. Em relação ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas, ele dá publicidade, ele divulga as sanções que são aplicadas com base na lei anticorrupção. O que é muito importante aqui pontuar é que esses cadastros eles têm uma grande utilidade não só para a administração pública, como também para toda a sociedade, de modo a divulgar o nome daquelas empresas, daquelas pessoas jurídicas que foram penalizadas. E servem também como um estímulo para o próprio meio empresarial, para que venha a adotar os chamados mecanismos de integridade, compliance, ou seja, as empresas passam a se preocupar também com a questão do risco reputacional, já que o cadastro dá grande publicidade para essas empresas que são punidas com base na lei anticorrupção ou que também são punidas em relação ao direito de licitar e contratar com a administração pública. Portanto, o doutor Antônio Carlos aí, corregedor, destacando essa publicidade, a inclusão desses cadastros, ter um nome sujo, digamos assim, vira um verdadeiro terror para essas empresas, né, doutor Alexandre? Evidente, esse é um dos elementos, inclusive, que a lei traz como um aspecto sancionatório, que é a publicidade das decisões condenatórias administrativas dessas empresas. Me permite, Estevão, brevemente, apenas complementar esse vácuo que o doutor Age coloca com relação aos estados e aos municípios e que tem sido pouco percebido, mas esse vácuo há também no Poder Judiciário e no Poder Legislativo federal. Com certeza. Veja que a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, ela prevê e define como competência concorrente para a responsabilização das pessoas jurídicas, atribui essa competência à CGU. Mas a CGU ela tem um campo de atuação limitado ao Executivo Federal. No momento que a lei, então, prevê um órgão acima da autoridade responsável pela responsabilização, até quando essa autoridade se omite, quando essa autoridade não age como deveria agir, então atribui à CGU essa capacidade de atuar concorrentemente, até avocar esse processo para responsabilizar essa empresa. No Judiciário e no Legislativo, como fica isso? A CGU então, não pode atuar no Judiciário. A CGU só tem poder sobre o Executivo Federal. Quem poderia fazer isso no Judiciário? No CNJ, por exemplo, o Decreto 8.420 de 2015, quando ele regulamenta a lei anticorrupção, no artigo 50 ele diz que a regulamentação ali trazida, ela aproveita aos demais órgãos federais, órgãos públicos como um todo, naquilo que não lhe é incompatível. Mas e nessa questão da competência concorrente, e continua sendo, só que ela trata de aspectos operacionais pontuais específicos. Um decreto do Executivo não pode disciplinar o modus operandi do funcionamento de determinadas estruturas do Poder Judiciário e do Legislativo. Então, hoje... elas têm que disciplinar isso também. A gente pode dizer que Judiciário e Legislativo, em nível nacional, estão ainda vulneráveis a essas práticas ruins? Veja, a lei se aplica a todos.
A lei é autoaplicável, ela não depende de regulamentação para ser aplicada. Agora, havendo a regulamentação, isso facilita muito, porque define, por exemplo, a metodologia de cálculo da multa, define qual o órgão no interior de cada um desses poderes, como diz o doutor Vidigal, seria o responsável pela instauração dos processos de responsabilização. Então, a ausência de decreto regulamentador ou do ato correspondente, quando for o caso do judiciário ou do legislativo, faz falta. Isso faz falta. Mas não significa que a lei não possa e deva ser aplicada lá. É tal história. Em qualquer desses órgãos, se ocorrer numa licitação, por exemplo, feita pela mesa da Câmara, ou por um tribunal, ou pelo próprio Tribunal de Contas, a lei é aplicável também lá. Agora, havendo a regulamentação, as coisas ficam mais claras. A responsabilidade por instaurar o processo de quem é. Então, a ausência da regulamentação... Isso ainda está faltando no Judiciário e no Legislativo. Isso. Falta complementar, né? No Executivo já está bem embasado. Só tem uma parte da lei, do decreto federal, que tem âmbito nacional, ou seja, também se aplica às outras esferas, que é a dosimetria da pena. Dosimetria da pena. Só isso. Doutor Alexandre, a gente tem que fazer uma mágica aqui, que o tema é bom, o tempo passou muito rápido, estamos finalmente. A lei do lobby que está sendo discutida no Congresso, o que ela tem a ver com esta lei anticorrupção? Olha, ela entra como mais um instrumento diante de todo esse contexto que a sociedade tem que ter nesse apelo de enfrentamento à corrupção. Tudo aquilo que no relacionamento público-privado não é transparente é reprovável. Agora, é a lei do lobby, ela vem a trazer... É importante, até porque as nações mais desenvolvidas, elas têm essa regulamentação. Por que não fazermos? Eu agradeço muito a atenção dos senhores. E se você quiser mais informações, acesse o site da TV Brasil. Nós voltaremos na segunda-feira, a partir das 10h15 da noite. Até lá.